Latina e o oratório, e lá do lado você tem um quadro a óleo chamado San Giovanni in Olio, que mostra esse episódio de João. Mas como ele sobreviveu, Domiciano não queria fazer dele um mártir. E Domiciano então aproveitou, porque Éfeso foi a primeira cidade a oferecer para Domiciano as bases políticas para que ele tivesse o culto em vida. Não deu noutra. João era uma pedra no sapato. Domiciano tinha que, de alguma maneira, tirar João dali. E o que ele fez? Ele sentenciou João para mandá-lo para a ilha de Patmos. Agora você pode perguntar, por que a ilha de Patmos? Vamos ver primeiro um pedacinho da ilha de Patmos, 5 minutos aqui, eu já vou encerrar. Coloca só para o pessoal ter uma noção da ilha de Patmos, onde João ficou. Hoje é uma ilha linda na Grécia. Ali em cima, aquele pequeno castelo que vocês estão vendo ali é um mosteiro ortodoxo, que foi fundado no século XII depois de Cristo. Na época de João, ali em cima tinha um templo de Diana dos Efésios, da Diana, da Artemísia. É uma ilha, como vocês veem, pequena, tem muitas casas hoje. Esta é uma praia que tem ali, é o único lugar que tem uma praia desse jeito. Alguns até imaginam que foi aí que João teria aquela visão, que ele ficou em pé sobre a areia do mar e viu a besta subindo das águas. Que é o único canto da ilha que tem essa prainha aí. Mas na época de João era um lugar desolado. Havia uma comunidade, que morava ali. Não era uma ilha presídio, não era como Alcatraz. Muitas pessoas pensam Alcatraz, João trabalhando em trabalhos forçados nas minas, não. Era um lugar que tinha um templo de Diana, havia uma comunidade que morava aí, havia inclusive hipódromo na cidade, mas em que sentido que eu falei que ela era desolada? É porque a cidade praticamente não tem muita fonte d'água, é pouca, até hoje é pouquíssima fonte d'água na ilha, a água tem que vir do continente. Não dá para plantar muita coisa, vocês estão vendo que é uma ilha vulcânica, e na época era um centro de peregrinação da deusa Diana dos Efésios. Agora, com base nisso, eu consigo entender a sentença de Domiciano. Existe uma mulher chamada Flávia Domitila. Flávia Domitila era parente de Domiciano. E quando ela se converteu ao cristianismo, eu vou falar mais de Flávia Domitila durante a semana, o próprio Domiciano mandou que a prima dele fosse para o desterro. Há várias sentenças que ele poderia dar. Você tinha o desterro exilium, lata fuga ou libera fuga, ou seja, o condenado ia para alguns lugares, mas era proibido de entrar em outros, como Domiciano fez com Crisóstomo. Você tinha também a deportação, que era uma pena mais grave que o desterro. Era considerada como pena capital, pois implicava numa espécie de morte civil. Os deportados eram banidos para os piores lugares. E dentro da deportação você tinha o deportatio in insula, onde o indivíduo ficava no lugar de aquae et ignis interditio, ou seja, privado de água e de fogo. João então foi para um lugar que era privado de água e de fogo, de calor e fontes d'água, mas era um centro de peregrinação da deusa Diana dos Efésios. Aí agora eu entendo o processo psicológico de Domiciano, porque ele mandou João para a ilha de Patmos. Eu disse para vocês que João, em Éfeso, levantou-se contra a idolatria e o culto ao imperador. Então o que o imperador fez? O mandou como prisioneiro para o lugar onde Diana era adorada, para quebrar a influência dele, para matá-lo psicologicamente. E foi assim que João foi para a ilha de Patmos. Qual a relação de Patmos com a Diana dos Efésios? É que a lenda da mitologia grega conta que Diana, quando ela foi para uma região chamada Latmos, a montanha de Latmos, porque ela estava sendo perseguida, ela vinha de Latmos para o continente. E quando Diana, ou Artemísia dos Efésios, sai de Latmos para o continente, Latmos com L, ela via sob as águas uma bela ilha que estava afundada. Quem mostrava essa ilha para ela era a deusa Selene, a deusa da lua. Só que um dia Selene fez algo. Selene falou: olha como essa ilha é linda.
Diana, essa ilha pode ser sua. Então, Diana, Selene e Apolo foram conversar com Zeus. Zeus fez a ilha sair da profundidade das águas para a superfície, e Diana então pediu a Zeus que desse a ilha para ela, onde ela pudesse ser adorada. Então Éfeso era o centro administrativo do culto ao imperador em vida e do culto a Diana, e o centro de peregrinação religiosa era a ilha de Patmos, que teve esse nome Patmos por causa do monte Látmos, de onde Diana saiu. Ficou mais claro para você que está agora acompanhando de casa o contexto? Por que João foi banido para a ilha de Patmos?